Internet, rede de computadores, que é o principal meio de comunicação do mundo atualmente, que surgiu durante a Guerra Fria em 1945. Sim, hoje será o vídeo sobre a história da famosa e amada internet. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aproveita aí para se inscrever apertando nesse botão lindo vermelho aí escrito inscreva-se e deixa aquele like maravilhoso para mim ficar emocionado. E vambora para o vídeo! Bem, conforme eu falei na inicialização de vídeo, a história da internet começa por volta de 1945, aonde nesta época o mundo tinha acabado de ter passado pela Segunda Guerra Mundial e começado em si o período da história chamado de Guerra Fria, aonde de um lado tinha o lado capitalista liderado pelos Estados Unidos e do outro lado o lado soviético liderado pela União Soviética, aonde nesta época qualquer evolução tecnológica ou algo é um grande feito para o país. Então os Estados Unidos, querendo que a comunicação seja mais segura e também mais rápida, começou a pensar em uma rede que pudesse comunicar rapidamente e facilmente, além de guardar dados em caso de ataques soviéticos, que era o maior medo do momento na época. Então ela cria a ARPA, a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, para pesquisadores trabalharem e ganharem esta guerra da União Soviética. Com isso, os pesquisadores criaram duas novas tecnologias que mudaram o mundo e são utilizadas até hoje em dia, aonde foram a comunicação por pacotes e a infraestrutura através de nós. Então, esta tecnologia funcionava de seguinte maneira. Vamos dar o exemplo de um lugar, que esse lugar, o nome dele era X. E esse lugar X queria se comunicar com o lugar Y, aonde eles dois eram interligados através de cabos, aonde estes mesmos cabos eram utilizados para fazer a ligação, com o surgimento do telefone fixo, que é o mesmo cabo que utilizava o telefone fixo. E o lugar X é um nó e o lugar Y é um outro nó, aonde se um nó ficava desligado ou caísse e tivesse outro nó na rede ativa, a mensagem iria para esse nó ativo, fazendo assim a comunicação não cair, mesmo caso que se um nó tivesse sido bombardeado pelos soviéticos. E aonde os dados eram enviados através de pacotes, aonde você escrevia a mensagem que quisesse enviar e o sistema pega essa mensagem, guarda em um pacote e esse pacote era enviado para o nó destinatário. E somente quando ele chegasse lá, esse pacote era aberto, assim evitando a perda de dados no caminho e um meio dos soviéticos não atrapalharem essa comunicação. E com isso eles criaram o IMP, Interface Message Processor, que eram os nós intermediários que faziam envio para o nó correto através da rede. O que ele fazia? Ele pegava a mensagem que era enviada do nó que estava enviando a mensagem e jogava para o nó correto, que deveria chegar lá, sendo até considerado o avô dos roteadores. E com isso os Estados Unidos criaram a primeira rede de comunicação do mundo, a ARPANET, com a tecnologia de nós, tendo somente dois nós na rede, a Universidade da Califórnia, a UCLA, e o Instituto de Pesquisa de Stanford, aonde a rede de fato só era disponível para militares e pesquisadores. Aonde teve também, no dia 29 de outubro de 1969, o primeiro e-mail enviado da história, aonde o professor Leonard Clifford da UCLA queria enviar para o instituto a mensagem com texto login para testar a rede e conseguiu enviar a mensagem com sucesso. Porém, quando a mensagem chegou lá no instituto,
os computadores deles conseguiram receber somente 2 caracteres, a letra L e a letra O. Depois o sistema começou a apresentar falha, onde nesse dia também foi registrado a primeira queda de internet da história. E a primeira mensagem enviada da história foi a mensagem LO. Engraçado, né? Porém, conforme os anos foi passando, essa tecnologia foi melhorando e assim criando novos nós na rede, aonde em 1969 a rede estava mais estruturada e nessa época a ARPANET começou de fato a ser utilizada para a troca de mensagens e encurtando distâncias. Porém, os nós eram somente universidades e bases militares. A população comum e empresas nem sabiam que existiam essa tecnologia na época. Nesta época também foi criada o primeiro protocolo de internet, o protocolo NCP, Network Control Protocol, aonde ele era um protocolo de controle de conexão, aonde este protocolo foi criado com a função de controlar as conexões que eram feitas na ARPANET, aonde ele fazia o controle através de verificações de chaves. E essa chave ele era um número único que cada pacote que era enviado tinha como uma identificação do pacote. Isso fazendo com que toda a informação seja íntegra e que não tenha sido modificada no caminho de ida e nem no caminho de volta, de um nó para o outro. Aonde caso o número de identificação do pacote seja diferente do que foi enviado pelo outro nó, o protocolo NCP não deixa o pacote chegar ao nó destinatário, assim evitando ataques de vírus com pacotes maliciosos. Porém, como foi o primeiro protocolo de internet do mundo, claro que ele tinha umas vulnerabilidades e brechas que isso de vez em quando acontecia. Outra invenção nesta época foi o correio eletrônico, ou nosso famoso e-mail, que encurtou a comunicação entre diversos usuários e facilitando a comunicação. Porém, nesta época não tinha diversos protocolos de segurança que tem hoje para um spam não chegar na sua caixa de e-mail, ou um spyware, que é um vírus em formato de e-mail. Coisa que aconteceu de monte no início dos e-mails. Bem, outro grande marco que teve nessa época é que começou a ter a integração entre links com outros países, onde a ARPANET, que é dos Estados Unidos, se conectou com a NOASAR, que é uma rede da Noruega. E logo em seguida teve a conexão com Londres, tudo via satélite. E com isso começou o pensamento que não daria certo se tivesse diversas redes, com diversos protocolos diferentes em cada mundo, onde um não conseguisse comunicar com o outro só se fizesse essa ligação que fizeram aqui. Sendo com isso, pensaram a pensar que tinha que ter uma rede que era internacionalmente comunicada com um único protocolo, uma única rede, assim evitando o problema de uma rede não conseguir ler a outra. E começaram nesse pensamento dessa rede mundial, começaram a chamar esse projeto de Interneting, que quase o nome atual que conhecemos hoje em dia. E depois de rebatizar esse nome de internet, pessoal, agora em 1979 foi criada uma outra rede diferente da ARPANET, com uma outra arquitetura para ajudar a interligar os computadores localmente, que foi a criação da Ethernet por Bob Metcalfe, aonde esta rede tinha o objetivo de criar uma rede local dentro de uma empresa, aonde ela não fazia a comunicação para a internet fora, para a ARPANET. Era somente uma rede local dentro de um local, aonde ela se comunicava de um computador para o outro, você podendo passar arquivos de um para o outro computador, aonde ele teve um trabalho considerável, o Bob Metcalfe, para convencer todas as empresas a implementarem a Ethernet. Mas como a gente conhece hoje em dia como são as redes das empresas, sabe que ele conseguiu fazer que todas as empresas conseguiram
pois hoje em dia toda empresa qualquer que você for, você vê a infraestrutura de TI da empresa, tem uma rede local que é guardada em um servidor, onde armazena todos os arquivos e todos os documentos que a empresa quer guardar lá, com medo de perder, né? Caso tenha algum problema no prédio central, aonde esse nome de hoje em dia também é conhecido como rede local, LANs ou Ethernet, pessoal. Na mesma época, em 1979, começou a pensar e verificar também os pesquisadores da época, pessoal da TI, que o protocolo NCP não era suficiente, que iria engasgar um momento. Então começaram a pensar um substituto para ele. Então assim criaram, em 1979, o famoso protocolo TCP/IP, o Transmission Control Protocol Internet Protocol, que é o principal protocolo que foi implementado no mundo, que hoje em dia ele é o principal protocolo que tem em todos os computadores, em todas as redes mundiais, aonde foi implementado por causa de sua segurança e velocidade, que ele tem bem superior ao NCP, além de que ele conseguia se conectar com diversas redes diferentes, tanto novas e antigas, e com isso foi criado diversos outros protocolos que se interligavam ao protocolo TCP/IP. E para padronizar tudo, foi criado também o modelo OSI, que dividiu o protocolo TCP/IP em algumas camadas. Eu irei falar um prévio resumo aqui do modelo OSI e do protocolo TCP/IP, porque eles são complexos para explicar aqui. Mas caso vocês queiram um vídeo exclusivo para o modelo OSI e o protocolo TCP/IP, explicando cada camada, o que cada camada faz, quais são os pontos fortes e fracos do protocolo TCP/IP, é só comentar aí que eu irei fazer um vídeo completo explicando tudo. Mas enfim, o modelo OSI pegou o protocolo TCP/IP e dividiu em 4 camadas, aonde cada uma tinha um objetivo diferente em si para fazer. Cada coisa tinha um objetivo diferente para fazer na internet, da parte de infraestrutura, aonde vai até da conexão da internet de aparelhos físicos até o envio para fora. E alguns protocolos famosos entraram nesse modelo que utilizamos até hoje em dia, como o DNS, que é o protocolo de patrocinação de endereços de internet, para você conseguir acessar um site sem precisar decorar o endereço IP do site, em cima a nomenclatura que ele tem através do domínio do site, o FTP, que é o protocolo de transmissão de arquivos, e o HTTP, que é o protocolo de interpretação de texto, de hipertexto, e ele é o protocolo que lê o site inteiro para você e te mostra como que ele é. Com a implementação do protocolo TCP/IP, os Estados Unidos criaram uma outra rede exclusiva para militares e dividiram a rede em ARPANET para usuário comum e MILNET para rede exclusiva para militares, para mais segurança, com medo de uma guerra acontecer a qualquer minuto. Porém, também teve a criação de algumas redes pequenas, focadas em algumas outras coisas, que, ao meu ver, era tipo uma lan house, que tinha lá, e tinha só aquele conteúdo que entrava ali, como a CSNet, de grupo de pesquisa de computação, a Usernet para fóruns de notícia, e Bitnet para e-mail e transferência de arquivos. Porém, rapidamente a ARPANET foi sendo desligada e sendo substituída pela internet que nós conhecemos hoje em dia. Agora, no final da década de 90, o professor britânico Tim Berners-Lee criou um outro padrão que é mundialmente utilizado até hoje em dia, o famoso padrão WWW, ou também conhecido como World Wide Web, que hoje em dia todo e qualquer site tem esse www no início do site. E também foi criado o primeiro navegador de internet e também editor de internet do mundo, o World Wide Web,
tudo junto, esse mesmo nome do padrão que foi criado, só que tudo junto. E também foi criado na época uma linguagem para os desenvolvedores poderem criar os sites que este navegador iria conseguir ler, que é a linguagem HTML, que é utilizada até hoje em dia em criação de sites. E também teve a criação das URLs, que eram links que levavam para um outro lugar na internet, normalmente para uma outra página, onde antigamente os sites eram um monte de URLs espalhados na tela, que levavam para diversos outros lugares, sem designer nenhum, uma tela toda branca cheia de URL, pois nesta época não existia a linguagem CSS, que quando ela foi criada, fez com que esses sites pudessem melhorar um pouco a aparência dele. E depois dessas inovações, também foi criado o primeiro navegador de internet gráfico, onde esse navegador você conseguia clicar nele, onde você conseguia clicar lá em cima nas abas, você conseguia salvar os seus favoritos, como um Chrome, como se fosse o Google Chrome, como que é hoje em dia. Pois o World Wide Web era um navegador que você só conseguia acessar uma página que levava para outros links. Você não conseguia fazer, tipo, digitar o endereço. Você não conseguia digitar, salvar favoritos, fazer as coisas que a gente faz hoje em dia nos navegadores. Assim foi criado o Mosaic, que depois ele se tornou o famoso Netscape, que a gente tem saudade hoje em dia do Netscape. Continuando no final da década de 90, também foi criado outras diversas tecnologias que utilizamos até hoje em dia. Diversas mesmo, como é o caso do nosso querido, famoso, amado Flash, que hoje em dia nem existe mais, já foi descontinuado. Pois quem não lembra dos joguinhos em Flash, que tinha nos sites, hein? Também foi criado a época que foi criado os buscadores, onde nós tínhamos o famoso KD do Yahoo, que era o nosso Google de antigamente, pois o KD, ele foi comprado pela Google e virou o Google hoje em dia. Também foi criado outros navegadores que nós utilizamos até hoje em dia, como o Mozilla Firefox e o Internet Explorer do Windows, que competiu diretamente com o Netscape. E também teve a criação de diversos outros serviços na internet, como o ICQ, troca de mensagens, MSN pela Microsoft, Napster, que era um serviço de streaming de música, como se fosse o Spotify de hoje em dia, de antigamente no caso. E também no início dos anos 90 foi o verdadeiro boom da internet, onde ela começou a crescer e muito a sua popularidade e a importância para se comunicar e também para interligar empresas no mundo corporativo. Bem, e nessa mesma época começou a se criar esses serviços de streaming, o KD, MSN, ICQ, também começou a chegar essa tecnologia da internet e também os computadores pessoais na casa das pessoas comuns, aonde nesta época foi-se criados os primeiros modelos de PCs da época, que eu falei lá na história dos computadores, para o usuário conseguir se conectar na internet em sua casa. Porém, para ele conseguir se conectar em sua casa, tinha que ser criada uma outra arquitetura exclusiva para eles, que foi criada então a arquitetura da internet de escada, que, fato de curiosidade, foi a primeira internet que eu tive contato, onde ela utilizava a linha telefônica da sua casa, através de uma placa de rede, que tinha um conector de linha de internet nessa placa. Sendo que ao você conectar na internet, através dos famosos discadores, como o da IBESC, da IG, entre outros, a sua linha telefônica fica inutilizado, pois quando se conectava na internet, quem pegava o telefone para ligar para alguém só escutava um barulho de um chiado. Então, para alguém conseguir ligar para alguém, a pessoa tinha que se desconectar da internet.
Isso gerou diversas brigas entre mãe e filho, sendo que cada vez mais você utilizava a internet discada, mais caro vinha a sua conta de telefone. Porém, tinha alguns horários que a internet era gratuita, que eu lembro de ficar esperando e contando os minutos para conectar, que eram de segunda a sexta a partir de meia-noite até as 5 da manhã, sábados a partir das 2 da tarde e domingos e feriados era o dia inteiro, até as 5 da manhã da segunda-feira, ou do final do dia do feriado, né? No caso, se o dia fosse feriado. E outro marco dessa época era o barulho que fazia os discadores quando conectava na internet, que todo mundo gritava de emoção quando escutava eles, porque diversas vezes esses discadores não conectavam de primeira, demorava um pouquinho para conectar, que o barulho que eles faziam era esse daqui, ó. E outra coisa que todo mundo sofria era a velocidade dessa internet discada, aonde a velocidade de download e upload eram os incríveis 56,6 KB de velocidade. Com isso nós sofremos para baixar uma música, levava horas, uma foto levava horas, tudo nessa internet levava horas, mas era o que tínhamos na época. E eu tenho muitas saudades dessa época, era uma época muito boa, rapaz. Após isso veio a criação de internet melhores para as casas das pessoas, aonde teve a criação da internet banda larga, que agora não utilizava mais a placa de rede e seu telefone fixo, não tendo mais a briga com a sua mãe, e também não tinha horário específico para utilizar, podendo utilizar qualquer hora do dia. Isso tudo através de uma mensalidade que você pagava mensalmente para a sua operadora de internet, que fornecia a conexão de internet com a velocidade que você contratou, coisa que aqui no Brasil nunca se cumpriu, pois sempre chega a menos ou às vezes chega a mais do que contratou. Mas tudo bem, o importante é que a velocidade aumentou muito, que foi de 56,6 KB para internet de 1 MB, 10 MB, 20 MB, por aí vai, tendo empresas com internet de 1 GB, e vai. O importante é que você pode acessar à vontade e consumir à vontade, que a sua internet não fica mais cara como era na internet de escada, quando não acessava naqueles horários específicos que eu falei. E com o crescimento dos usuários, cada usuário que entrava nessa internet banda larga ganhava um endereço IP novo na rede, que teve que ser criado 2 protocolos de IP, o IPv4 e o IPv6, aonde eles tinham o papel de gerar um novo IP para cada novo usuário que se conectava na rede, aonde o IPv4 tem a capacidade de gerar e armazenar 4,3 bilhões de endereços IP. E falaram que ele está quase se esgotando, e por isso criaram o IPv6, para não deixar ter um colapso na internet. E dizem que no futuro todos os dispositivos vão ter um IPv6, aonde o IPv6 tem a capacidade de armazenar 341 decilhão de endereços. Eu mesmo nem sei quanto que é isso, qual é dizendo que tá isso. Só sei que é coisa pra caramba. Queria resolver definitivamente este problema, pessoal. Com a evolução da banda larga e a criação de diversos outros dispositivos como celular, tablets, qualquer outra coisa que se conseguisse conectar na internet, precisavam criar uma rede móvel e uma sem fio, né? Aonde foi criado o nosso querido Wi-Fi, que é uma rede sem fio que é utilizado através do roteador, que libera esse sinal em um raio-x, que quem estiver mais perto do roteador, o sinal fica melhor e a conexão também. E também exclusivos para celulares e tablets foi criado a rede móvel,
que utilizava as antenas de sinais das operadoras de internet em um certo ponto do planeta, que pegava na cidade inteira, que faz com que você tenha internet na rua e na hora que você quiser no seu celular. Porém, claro, tinha duas formas de você ter essa internet de dados móveis no seu celular, que era de custo mensal, através de um plano que você pagava para a sua operadora, ou você coloca, não existe hoje em dia, né, créditos no seu celular, que vai gastando toda vez que você ativar os dados móveis no dia. Ele gasta alguns centavinhos por dia, toda vez que você ativar. E hoje em dia a gente pensa, né, a gente não consegue viver sem o nosso Wi-Fi e os dados móveis ou nossa banda larga na nossa casa, quem tem desktop, quem tem computador. Coisas que ficaram e marcaram a história da internet no mundo, que cada vez que passa, tudo praticamente se conecta na internet, se comunicando cada vez mais. Vai de televisão, geladeira, relógio, tudo se conecta à internet praticamente hoje em dia. Tudo ganhando um endereço IP novo. Aí dando merda lá no IPv4 que eu falei ali em cima. E no Brasil, como isso começou? Bem, no Brasil a internet chegou por volta de 1988, onde a sua primeira conexão foi entre as universidades brasileiras e as instituições dos Estados Unidos. E como lá nos Estados Unidos a rede deles se chamava ARPANET, aqui no Brasil foi criado a Alternet. Porém, ela era restrita aos membros do IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Associados. E ela só foi aberta para o público em geral em 1992. E como lá nos Estados Unidos teve a criação de algumas redes menores para públicos específicos, aqui no Brasil teve a criação de uma rede acadêmica, a RNP, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, exclusiva para faculdades e universidades. Porém, em 1995, o governo brasileiro decidiu expandir essa rede e criou um backbone para interligar todos os pontos em uma rede única. Porém, a velocidade incrível, baixíssima, era essa internet. E somente em 2000 começou a ser implementado o RNP2 com velocidades superiores e começou a chegar a níveis de banda larga na casa das pessoas. E a partir daí, a história no Brasil seguiu seu rumo igual ao mundo afora, com a criação do Wi-Fi, entre outras tecnologias de comunicação que eu já falei aqui no vídeo, pessoal. Bem, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por todos que assistiram esse vídeo até aqui. Lembrando que sobre a história da internet, esse vídeo foi sugerido pela Kathleen Lima. Se você quiser imitar a Kathleen e pedir uma sugestão de vídeo, é só comentar aí que eu vou ler o seu comentário e vou te responder se é possível fazer seu tema ou não, ou se eu já fiz o seu tema. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do VL Tecnologia, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.